Quem já passou por isso na igreja, ou por difamação, ou por calúnia, sentiu na pele o que Jesus passou. Jesus sofreu não somente difamação, mas principalmente crimes que ele não cometeu. A narrativa foi perfeita para distorcer a imagem de Cristo e a população escolhesse Barrabás para ser livre. E isso acontece no dia de hoje. Muitas pessoas dentro da igreja são injustiçadas porque não são ouvidas. E o fofoqueiro muitas vezes tem coragem de falar, mas não tem coragem de pedir perdão. E muitos da igreja estão com o coração ferido, com a alma rasgada, porque sofrem injustiça e não são ouvidos. Onde deveria ser ouvido para que houvesse justiça, porque o nosso Deus é um Deus que age com justiça. É por isso que muitas pessoas saem da igreja e não querem voltar mais, porque onde deveria ser um lugar de amor, de esperança, de salvação, muitas vezes é um local que não é agradável. São pessoas falando das outras, caluniando, difamando, distorcendo a realidade. E muitas pessoas com a alma ferida saem da igreja e não querem mais voltar. Agora, outro detalhe importante. No artigo 139 do Código Penal, lá vai falar sobre a difamação. O que é uma difamação? É eu falar algo de alguém que possa ferir a honra dessa pessoa publicamente. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos imaginar que esse casal está em um dos restaurantes aqui de Maracanã, certo? Eles pediram ali uma cajuína. Vocês se lembram que a cajuína de antigamente, ela tinha um rótulo de papel e quando ela gelava, o rótulo desmanchava, correto? E vamos supor que o irmão pediu de início uma cajuína, só que foi dissolvendo o gelo e foi desmanchando o rótulo, correto? Só que o irmão, de longe, em cima de uma monarca, vê o casal no restaurante. E eles começam a olhar que o irmão está bebendo o quê? Cajuína. E o irmão de longe não verifica direito, e o que acontece? Ele imagina que o irmão está bebendo o quê? Cerveja. Olha aí. Aí o irmão, o que ele faz? Ele vai para casa, espera o Wi-Fi conectado no celular dele, e a primeira coisa que ele faz é mandar uma mensagem para quem? Ou para o grupo, ou para o ancião, ou para o pastor da igreja. Aí ele mandou uma mensagem dizendo: irmãos, vocês não sabem o que eu vi. O casal fulano da igreja tal estava no restaurante bebendo cerveja. Aí a conversa começa a circular. O que significa uma falácia? Uma falácia é uma mentira que é contada diversas vezes, que vai parecer um tempo que parece verdade. Mas só que o irmão, que tem a língua grande, ele falou e outros irmãos começaram a espalhar a conversa. Daqui a pouco todo o distrito ficou sabendo. E o irmão, sem entender nada, entra na igreja e começa a sentir um ambiente diferente. Começa a ter uma sensação que o ambiente está estranho, porque todo mundo está sabendo, mas menos o irmão. Dentro dessa situação, o irmão que estava em cima da monarca, que viu o casal bebendo a tal cerveja, ele cometeu qual crime no Código Penal? Crime de difamação. Ele feriu a honra do irmão publicamente. Ele pode responder judicialmente e pagar danos morais. Mas ele não só feriu o Código Penal, ele feriu também a lei dos céus,
que é mais importante, que está acima de tudo. Ele feriu o nono mandamento: não darás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Sim ou não? O que os escribas e fariseus fizeram? Criaram uma narrativa para poder destruir a imagem de Jesus, para persuadir a multidão, e que a multidão pudesse escolher quem? Para ser livre. Ao invés, vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Mesmo Jesus passando por tudo isso, você conhece a história melhor do que eu. Você percebe que Jesus, diante de tantas injustiças que ele passou, você entende que no final ele foi vitorioso. Ele passou por todo esse processo de dor, de calúnia, de difamação, de traição, mas no final, diante de todos, Deus o exaltou. Quem sabe você passou por algo semelhante? Quem sabe você foi injustiçado no trabalho, ou até mesmo na igreja? Quem sabe você foi caluniado, foi traído? Mas quando passou o tempo, você percebeu que tudo aquilo era necessário acontecer para que Jesus pudesse lhe dar a verdadeira vitória. Tem coisas, meus irmãos, que a gente não entende agora. A gente só vai entender depois. E naquela situação, por mais que Jesus entendesse que ele estava além do futuro, ele sabia que muitos iam passar por esse processo, que não iam entender, mas no fim iam compreender que aquilo foi necessário para que pessoas negativas saíssem de perto de você, para que você pudesse perceber quem era de verdade e quem era falso, para você entender quem era fiel e quem era traidor. Às vezes na vida é necessário você passar por situações desagradáveis para você entender quem realmente está do seu lado. É na dificuldade que nós vamos perceber quem é verdadeiro e quem é de mentira. Às vezes Deus ouve coisas que você não ouve e afasta pessoas de você porque Ele sabe que essas pessoas, se entrassem na sua vida, poderiam prejudicar você mais ainda. É por isso que Jesus, Ele cuida da sua vida, cuida da sua reputação, cuida do seu ministério, porque às vezes Ele sabe que por mais que haja injustiça, Deus é um Deus justo. Por mais que Ele veja nos céus você passando por diversas dificuldades, Ele tem uma certeza que no momento certo Ele vai te exaltar. Ele sabe da sua dor, sabe do seu sofrimento, sabe das suas mágoas, das suas lágrimas escondidas. Ele sabe melhor do que eu. Mas lembre-se, Jesus passou por tudo isso, mas no final Ele foi ressuscitado. A ressurreição de Cristo, sem nenhuma palavra, calou todos aqueles que quiseram acreditar. Às vezes, os inimigos vão se levantar contra você, e às vezes você não vai poder se defender. Mas quando Deus te exaltar, a sua exaltação vai calar os seus inimigos. Amém. Porque quanto mais os inimigos se levantam, quanto mais você voa mais alto, você percebe que a vitória não é somente sua, é Jesus que colocou nas suas mãos. Amém. Eu lhe faço uma pergunta, da mesma forma que Pilatos fez à multidão: qual dos dois você escolhe? Jesus ou Barrabás? Ao lembrar disso, quando alguém estiver passando por qualquer situação constrangedora, lembre-se dessa pergunta, porque às vezes nós podemos estar cometendo injustiça sem saber o que está acontecendo de fato. Se alguém falar de alguém, veja os dois lados da história. Não acredite somente em uma pessoa que você acha que ela é confiável. Às vezes, a pessoa tem inveja da outra pessoa e fala dela sem conhecer quem realmente você é de verdade. Veja o contexto, perceba a história, para que você não possa cometer o mesmo erro
que aquela população cometeu ao escolher